Olá, meu nome não é Bill, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, curtir e comentar o nosso canal. Caso você queira um tema específico, escreva aí embaixo que nós iremos fazer um vídeo sobre ele. Então, beleza? Segue pro vídeo e não se esqueçam, o link do podcast completo estará embaixo aqui na descrição ou no comentário fixado. Bom vídeo para vocês. Vamos fazer um bate-bola rapidão? Bora. Então vamos lá. Testemunho de Jeová aceita ou religião? Aceita. Aceita. Igreja Renascer, aceita ou religião? Igreja. Igreja. Bola de Neve, aceita Igreja. ou religião? Igreja. Deus é amor, aceita ou religião? Igreja. Igreja também. Universal do Reino de Deus. Cara, o movimento, ele é dinâmico. Ou seja, essa igreja da Vó Rosa que eu citei há pouco, antigamente era uma igreja e evoluiu para uma seita. Isso. Assim como algumas seitas evoluíram para a igreja. Ah, perfeito. Porque Então- não era universal antes, né? É, O primeiro não. movimento tinha um outro nome, né? Eu não lembro se tinha outro nome, mas é possível que o que a gente está falando agora que é seita Tá. pode ser a igreja amanhã, o que a igreja pode se tornar uma seita. pode se tornar. Tá. Porque a igreja é viva, o povo é vivo, o movimento é vivo. Então, Porque ela é feita de, né? Isso. Então, por exemplo, Não. a igreja presbiteriana, alguns anos atrás, emitiu um comunicado, foi a primeira vez que eu parei para pensar nisso. Tá. E eles só disseram o seguinte, ó, quem vier congregar na presbiteriana da Universal, você veio da Universal, da Igreja Mundial, que é uma dissidência da Universal, da igreja. Ele falou lá algumas igrejas. A gente vai ter que batizar de novo. Então, se você sai da Igreja Universal e fala assim, ó, eu sou da Universal, quero fazer parte da presbiteriana, hoje você tem que se batizar de novo. O batismo não serve. Não serviu. Mas Não serviu. E aí, por quê? Aí eles entendem, eu não estou dizendo que que você mas compactua, né? eles entenderam assim. Tá. E aí, como eu lido com isso? Cara, cada caso é um caso. Porque tem gente que tá na igreja, você tá falando Universal, na Universal, esse cara nem sabe que Jesus vai voltar. Não sabe. Não. Ele sabe falar de oferta, de porque que eu tenho que dar para receber então, e tal, não porque sei é o uma quê. igreja que prega a prosperidade, né? Então, essas igrejas, eu não tenho competência. Tá, pra Eu poder... não sou juiz, né? Perfeito. Mas falar assim, não, é uma igreja perfeita, bíblica, tal, tem algumas situações. Então eu não consigo opinar. Tá. É que ela tem uma veia mais pra cura, né? A Igreja Eles são Universal, fortes a Igreja em cura, Universal né? não é pentecostal, ela é neopentecostal. É. Então, o que diferencia o pentecostalismo clássico, que a gente estava falando agora há pouco, Tá bom. da Assembleia de Deus, do neopentecostalismo? Que não tem liturgia, né? O Neo, né? Eles não têm liturgia, né? Acaba tendo, mas é que assim, o foco da Igreja neopentecostal é falar do aqui e agora. Tá. É cura Entendi, não aqui e fa- agora. é. É prosperidade Não fala de aqui e agora. esperança, Reinar né? em vida. Não fala de salvação. Nunca. É difícil falar, eu não posso falar que nunca, porque Já- para já- isso eu já- teria que estar em é, todos os cultos, já ouvir todas as assistiu algum culto? pregações. Já assistiu algum culto Já, deles? já. Presencial? Já. Não, presencial não. Não, só na internet. Na TV. Tá, tá. E é interessante, porque só quem estiver me ouvindo e que souber mesmo o que eu estou falando vai entender. Tá. Quando você ouve o Edir Macedo pregando, a pregação dele é sobre arrependimento. É verdade. É diferente. A pregação dele Ele é uma prega a pregação. palavra. Exatamente. É verdade. Exatamente. Aham. Mas quando você ouve todo o resto da programação, Então, aí os caras, os pastores, não falam o que ele está falando. Eles vão falar de que tem que fogueira santa, tem que dar o dinheiro, tem que não sei o quê. mas Tem eles que... são direcionados para aquilo, né, pastor? Então eu não tô lá Tá, para saber. é. Então o que eu Mas a gente tá falando de uma a programação. Igreja Universal é um BO. É um BO, Porque, né? É um BO, porque eu não consigo... Então, por exemplo, se você tá 10 anos na Universal e quer congregar na igreja onde eu sou o pastor, E aí? eu sou a autoridade, então eu falo assim, senta comigo e vamos conversar. Entendi. Porque aí vai depender, cara. Então, você não vai sentenciar sem saber, não é? Não vou. Nunca, né? Não vou. Tá. A gente vai sentar Entendi. e conversar. Perfeito. E a igreja mundial, aquela do Valdomiro? É a mesma Valdomiro? coisa. Mesma coisa. Porque o Valdemiro, Valdemiro. Valdemiro, Isso, Valdemiro. ele era um bispo muito importante da Igreja Universal. Ah, ele saiu de lá. Por Ele isso foi que é o a mesma, bispo da mesma escola. África. Ele foi o Tá. bispo da África. Foi bispo aqui no Brasil. Ele fez um trabalho social lá no início forte. Gigantesco. Né? Não, até né? hoje faz. Até hoje, né? Até hoje É. faz. Aliás, a Universal também é muito Chegou a forte receber ele lá na nessa rádio, questão. não, pastor? Não. Não.
Ainda não, mas eu o conheço da rádio, porque ele começou na rádio musical. Ah, é? Então você já conhecia. A gente trocava horário, eu não lembro agora. Uhum. Eu terminava o programa e ele começava o dele. Então, o fim do meu programa ele estava me vendo ali pelo vidro, sempre. Mas não tenho amizade, conheço ele pessoalmente, né, tudo, mas não tenho, assim, amizade, intimidade. Mas todo esse movimento é difícil, sabe, Michael? Alguém fala assim, é isso, porque aí eu viro juiz. Pô. Isso, aí só Deus sabe. Lembra da pergunta no início? Porque quem que determina isso, né? Exatamente. Difícil, né? E Rosa Cruz, pastor? Rosa Cruz, maçonaria... Seitas secretas. Seitas secretas. Hoje não é tão secreto assim, né? Você tem acesso a praticamente tudo aí. Praticamente tudo, mas não é tudo. Então, posso falar de quem estava do lado de lá? Eu fui iniciado na maçonaria. Até que grau? Eu fui até o grau 5. Você não viu nada? Até o grau 5. Você sabe que você não viu nada, né? Eu sei que eu não vi nada. Hoje eu sei. Né? Até o grau 5, eu vou falar assim, até o grau 30 é tudo revelado. Aí você pode procurar que você tem tudo. Do 30 pra frente que o bicho pega. Eu diria que depende do rito. Porque o rito que você fazia parte é o rito escocês. O rito escocês antigo e aceito, que é o mais difundido aí, né? Aqui no Brasil. No Brasil. Aqui no Brasil é o mais difundido, mas na Europa não. É o que? O York na Europa? Na Europa é o York, né? Que é o principal. Que é o principal, que é o original, né? O que veio que da é o Inglaterra, original, que né? é da França e tal, tudo mais. Só que eu assisti uma reportagem... Então, de York, até o 14, até o 14 é diferente. E depois dali pra frente já satanismo, aí já é outra coisa. Não sabe, né? Difícil. Tem um livro que vale muito a pena ler, chamado Maçonaria do Outro Lado da Luz. Tá bom. Esse livro é um livro antigo, mas muito legal. Quem é o escritor? Maçom? Ele é americano, ex-maçom do 33º grau. Do rito escocês mesmo. Ele é do escocês. E aí ele revela algumas coisas lá. Bastante coisa. Muitas coisas. Bastante coisa. Vale a pena. Legal. Bacana demais. Então a gente já conseguiu aqui ter um bom Aliás, eu trabalho com o cara que traduziu esse livro para o português. Ah, é? É. Caramba, eu vou procurar esse livro aí. Tem mais alguma porta aí que a gente pode falar que o pessoal não sabe que é seita e que você quer falar, pastor? Fica à vontade aí para falar pra gente. Para abrir os olhos do pessoal, né? É que assim, o adventismo é sempre uma incógnita para as pessoas que não estudam muito. O leigo. Por quê? Porque na cabeça das pessoas, eles falam assim, o adventismo é um crente normal, mas ele guarda o sábado. Não é isso? Não. A espinha dorsal da teologia adventista se chama juiz investigativo. O que é juiz investigativo? A grosso modo, em um minuto. Vamos lá. Juiz investigativo. Os adventistas, assim como as TJs, eram uma seita profética. O que é seita profética? Quando iniciou. O que é seita profética? É uma seita que marca datas para alguma coisa. Tá. Então, por exemplo, assim como as TJs têm um calendário, né? Quase que uma tara pelo Armagedon. Tem. Tudo que TJ fala é sobre o Armagedon. É isso aí. Entendeu? Os adventistas, porque o adventismo e os TJ, eles nascem, Michael, de um movimento chamado movimento do advento. Um reavivamento na pregação que houve no século XIX, 1800 e alguma coisa, que todo mundo começou a falar sobre a volta de Cristo, volta de Cristo, volta de Cristo, volta de Cristo. As CJs foram lá e marcaram para 1914, a volta de Cristo. As TJs marcaram a volta de Cristo para 1914, a ressurreição dos patriarcas, isso tudo documentado. A ressurreição dos patriarcas, livro de milhões que agora vivem, jamais morrerão. Eu nunca ouvi isso, pastor. Então, nunca ouvi isso. Digita o que é Beit... Não, digita o que é Beit Sharim. Beit Sharim é um palácio construído pelas TJs no Brooklyn para Abraão, Isaac e Jacó. Para Abraão, Isaac e Jacó. TJ não sabe disso. Mas construído naquela época... Para 1914. 1914. Depois, esse como palácio existe... Hoje eu não sei, mas porque na época... como não funcionou, deixa eu marcar esse nome. Quem foi morar lá? O fundador da organização. Entendi. Claro, lógico. Ficou lá construído, né? Exatamente. Deixa eu anotar aqui, pastor. Fala o nome de novo. Beit Sharim. Beit Sharim. Então, agora eu estava falando de adventismo, né? Sim. Então, aí, nesse bojo, né, o adventismo marcou a volta de Cristo para 1843. O adventista. Adventismo. Tá. Não aconteceu nada, tal. Sim. Aí eles remarcaram para 1844.
Se você abrir uma página do Google agora e colocar assim, ó, grande desapontamento adventista, É essa data. vai falar assim, o grande desapontamento adventista é a que marcou a data da volta de Cristo para 1844. Vai tentar? Coloca aí, Bom, grande desapontamento adventista. Vai no Google. Adventista. Aí, Aham. eles vão falar de 22 de outubro de 1844. Vai estar no Google Vai assim. aparecer essa data aqui. Isso. Dia da grande decepção, dia do grande desapontamento, 22 de outubro De de 1844. Claro. O dia que os religiosos norte-americanos, inspirados em profecias bíblicas, esperaram o retorno de Jesus. Exato. Então, essa profecia, esse negócio chamado grande desapontamento, Jesus não vem em 1843, remarcaram para 1844, negócio, não contávamos o ano zero, não sei o que, então é o ano que vem. Beleza, remarcaram. Tá bom, não veio em 1844, claro que não. Tá. O que eles fizeram? O velho golpe que toda seita profética. O que as TJs fizeram em 1914? Jogaram a data pra frente. Não. Eles disseram o seguinte, nós acertamos a data, mas erramos o evento. Acertamos a data. A data tá certa. Ah, errou o evento. Assim como as TJs entendi. acreditavam que em 1914... então a data tá certa, mas não aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, o que aconteceu para os adventistas? Os adventistas. Lá no céu, que ninguém dá para auditar isso, Jesus, vamos dizer, Jesus morreu há 2000 anos atrás. Tá. Lá no céu tem um templo, igual é o templo daqui de baixo, é o templo lá de cima, lá em Hebreus 8 e tal. Aí ele diz, lá em 1844, no dia 22 de outubro, Jesus saiu do santuário e entrou no Santos dos Santos. Pega a ideia. No céu. Lá no céu, Tá. em 1844. Tá. Quando deu 22 de outubro de 1844, Jesus estava no santuário e falou, bom, deu a hora e entrou no Santo dos Santos. E aí Jesus, que é o filho, junto com o pai, sentaram-se a uma mesa e começou o juízo. Desde Adão, eles estão deliberando. Pessoa por pessoa. E quando terminar esse juízo, que eles chamam de juízo investigativo, quando terminar esse juízo, é a volta de Cristo. Entendi. Todo adventista crê assim. Só adventista acredita nisso. Então, adventista, o problema não é o sábado. Adventista, ele crê... Se você chamar um adventista com sinceridade e falar assim, você é salvo? Ele vai dizer, eu não sei se meu nome já passou em revista. Por quê? Desde 1844, o pai e o filho estão deliberando o juízo um por um. Um por um desde Adão. E quando terminar... Aí ele volta. Aí a volta. Então, isso é a espinha central do adventismo. Entende? Só que todo mundo só fala do sábado, né? Eles são conhecidos pela guarda do sábado e tal. Mas a espinha, né? O juízo investigativo é muito importante na doutrina adventista. Então, se você pegar qualquer... Digita aí, juízo investigativo. Para você, juízo investigativo. Aí você vai ter uma ideia do que eu estou falando. Então, essa doutrina... Tem outros problemas, né, na doutrina adventista. Tem também, por exemplo... Normalmente não é só uma, né? É um conjunto. É um conjunto, né? Então você pega... Mas, assim, a gente tá colocando já que eu tô falando, lupa, já né? que estamos falando agora de adventismo, então você tem, por exemplo, a Ellen White está para o adventismo como o Brooklyn, a Sociedade Torre de Vigia. Ellen White tá aqui, ó. A Sociedade Torre de Vigia está para as TJs. Ela é inerrante. Ela é inerrante. A Ellen White, se você quiser ser adventista agora, é legal que você vai dando no Google tudo que eu estou falando, que é importante. Tô olhando aqui tudo. Se você achar aí uma ficha de batismo da Igreja Adventista, deve ter no Google, ficha de batismo da Igreja Adventista. Lá tá perguntando assim, você acredita que a Ellen White é o espírito de profecia? Se você falar que não... Você não é batizado. Você não é batizado nas águas. Então o batismo dele também não vale para as igrejas. Não, porque você é batizado em nome da Ellen White. Em nome dela. Você é batizado, nem em nome dela, mas crendo que a Ellen White é a forma de você entender a Bíblia. Então, numa escola sabatina, quando eu falo isso, quem é adventista que está acompanhando a gente deve estar querendo me matar. Mas eu posso te dar uma dica, por exemplo. Na escola sabatina, é muito comum as pessoas se levantarem e falar assim, abra a palavra de Deus no grande conflito para Natal. Eles chamam de palavra de Deus. Os escritos da Ellen White são chamados de palavra de Deus pelos próprios adventistas. Isso é muito comum. Entende? E aí, tem, por exemplo, a Ellen White tem uma produção fabulosa, né? Ela escreveu centenas de livros. Aqui, ó, tá aqui, achei a ficha deles.
Tem uma Vê, ficha inteirinha vê aqui, no ó. tópico 14. Eu acho que é Batismo, 14. rebatismo tem. Vê o tópico 14, se é numerado. Na minha época acho que era numerado, mas eu tô Vamos falando ver de aqui. cabeça. Mas se você crê que a Ellen White é espírito de Deixa eu ver se profecia, eu não sei o que, não sei o encontro que, vai aqui. procurando aí que você vai achar. É, Eu não sei se é o 14, se tem por número. conversão, declaração de fé. Você tem que preencher toda essa ficha. Vai, você vai achar. Você vai achar. Já achei. É o 10, tá? É o 10, desculpa. Aceita o ensinamento bíblico de dons espirituais e crê que o dom de profecia manifesto no ministério de Ellen White é uma característica distintiva da igreja remanescente. Ou seja, a igreja remanescente, o povo de Deus, são os adventistas na cabeça deles, são o povo remanescente por causa da Ellen White. Por causa da Ellen White. Senão você não é batizado. Caramba. Então o problema não é só o sábado. Entendi. Aí você tem, por exemplo, pô, se eu soubesse que eu ia falar tudo essas coisas, eu ia trazer o computador, Não, porque eu ia mas- dar os datas, né? Mas você tá puxando aí. Aí, Diego, não precisa do computador? Não, mas você tá não precisa puxando de aí. nada. Mas veja. Mas eu vou puxando aqui, ó. Tá, mas veja. É. Na década de... Tá, alguns anos atrás, isso não tem em português, tá? Que eu vou falar. Só em inglês. Então, talvez... Você pode tentar, acho que deve ter alguma coisa. Tem uma documentação chamada Veltman Report. Em português seria Relatório Veltman. E esse pessoal, eles eram dos próprios adventistas, que eles começaram porque a Ellen White tinha muito problema de copyright, como eu vou te falar, de direito autoral. Muita coisa que a Ellen White escreveu, na verdade, não era exatamente ela que escreveu. Ela copiou de outras pessoas sem dar o copyright, sem dar fonte, como se fosse ela escrevendo. Perfeito. Entende? Não me queiram mal os adventistas. E pesquisem o que eu estou falando primeiro. Depois me xingam. Primeiro pesquisa. Abra uma aba do Google, coloca relatório Veltman. Ou você escreve em inglês, Veltman Report. O adventista ele não sabe dessas Não sabe dessas coisas, não sabe. Aí, o Veltman Report, os próprios adventistas fizeram uma devassa do primeiro ao último material da Ellen White e descobriram que alguns dos livros da Ellen White tinham 60% de plágio. É plágio. O nome é plágio. É feio falar isso, mas feio, é plágio. né? É plágio. Alguns com mais de 65% de plágio. Então é tudo plágio. Muita coisa que a Ellen White escreveu é plágio. Muita. Mas tipo muita. Entende? Mais da metade, né? E isso é um BO para o adventismo. Porque se eles chamam os escritos da Ellen White de palavra de Deus, assim como a TJ considera o Torre de Vigia palavra de Deus, os adventistas também. Então, consideram ela, né? Aí eu pensei, por exemplo, todo esse movimento do adventismo, porque você falou assim, não, mas o adventismo não é só guarda o sábado, tá? Não. A conversa é muito diferente disso que a gente está falando. Entendeu? É bem diferente disso que a gente está falando. Por exemplo, bom, eu acho que tá bom sobre isso. Legal. Vamos passar pro próximo